Olá pessoal, módulo 1 de Química, vamos começar mais uma aula sobre cinética química e vamos dar continuidade aos conceitos ligados aos itens, os fatores que influenciam na velocidade da reação, influenciam na cinética, que torna a reação ou mais rápida ou mais lenta. Na aula passada nós chegamos a ver alguns e hoje vamos continuar avançando nesses conceitos. Está aqui o título da nossa aula, que é a continuação, fatores que influem na velocidade da reação, continuação. Muito bem. Primeiro fator de hoje, que seria o quarto da nossa relação, é concentração dos reagentes. O símbolo de concentração é o colchetes. Então, concentração de quem? Dos reagentes. Não é concentração de produtos, hein? É reagente. Porque o reagente é que dá produto. Então, é reagente que define esse conceito, concentração de reagente. E qual é a ideia fundamental para isso? Quanto maior a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Grande concentração de reagente, muito concentrado o reagente ou os reagentes, mais rápida será a reação, a velocidade da reação. Muito bem. E aí nos leva a um conceito extremamente importante dentro desse item 4, desse fator, chamado lei da ação das massas, que diz o seguinte: em certo instante, em certo momento, a velocidade v de uma reação, v aqui não é volume, hein? V é velocidade, tanto que é um v minúsculo. Então a velocidade v de uma reação é proporcional ao quê? Ao produto. De quem? Das concentrações molares de quem? Dos reagentes. Não é produtos. Elevado a potências ou expoentes iguais aos respectivos coeficientes da equação química balanceada. Então veja bem, o que está falando aqui? De um produto de concentração de reagente e essas concentrações de reagente que nós representamos aqui pelo colchete está elevado a expoente que depende do coeficiente da substância reagente na equação química. Então vamos a um exemplo para ficar bem mais claro esse conceito de lei da ação das massas que envolve muita coisinha. Então, um exemplo, dada a reação genérica 2A mais 3B produzindo 5W mais 4Z. Observem que ela está balanceada e os coeficientes dos reagentes são 2 e 3 para os reagentes, porque no conceito de lei da ação das massas, a velocidade vai se basear nos reagentes, porque desde o princípio é reagente. Não vamos trabalhar produto, porque produto é consequência do reagente. Então está aqui, ó, dada a reação genérica, né? Sabendo que em determinado instante as concentrações molares de A e B valem respectivamente 2 mols por litro e 1 mol por litro, determine a velocidade. Então eu tenho o coeficiente de A e o coeficiente de B. Coeficiente de A 2, coeficiente de B 3, que são esses coeficientes que vão aparecer como expoente. E as quantidades de concentração de A e B estão aqui, ó. 2 mols para o A e 1 mol de concentração por litro de B. Vamos continuar. Bom, solução. A velocidade é K, porque está dizendo que é proporcional. Esse K é a constante de velocidade, vezes a concentração ou concentrações dos reagentes, elevados aos coeficientes da equação. No nosso caso vai ser 2 para o A e 3 para o B. Então aqui ficou VK, que é o coeficiente aqui, né? A constante ou coeficiente da equação matemática, K vezes a concentração de A. Olha aqui o símbolo de concentração. De quem? De A. Elevado a 2, porque o coeficiente dele é 2. Qual é o coeficiente da substância A? 2. Então o A está elevado a 2. Vezes, porque a expressão define produto. Então aqui o produto, multiplicação. Vezes, né, produto, vezes da substância reagente B. Eu tenho substância A e substância B. Olha lá. Concentração de A e B. Produto. Elevado a 2 elevado a 3. 2 do A e 3 do B. A elevado a 2 e B elevado a 3. Concentração de A elevado a 2
concentração de B elevado a 3, conforme a equação, inclusive eu pus em vermelho e respeitei o vermelho aqui. Essa aqui é a chamada expressão da velocidade. Essa é a sentença matemática para a velocidade dessa equação química. Agora eu vou substituir os valores de concentração, que foi dito aqui. As concentrações molares de A e B valem 2 e 1. Então no A eu botei 2 elevado a 2 e 1 elevado a 3. Olha lá, os algarismos em vermelho, que são os expoentes, vêm da equação balanceada. E vou resolver 2 ao quadrado, 4, 1 ao cubo é 1. 4 vezes 1, 4. Ficou V igual a 4K. V igual a K vezes 4, ou V igual a 4K. E aí eu fiz um destaque. Ó. O valor de K varia para cada equação. K para essa equação tem um valor. Se fosse uma outra equação química, tinha outro valor. E a propósito, o K na mesma equação pode variar, desde que varie a temperatura. K varia para cada equação química e varia com a temperatura. E por último, nós vamos ver isso no próximo slide. O K é um número positivo. Número positivo quer dizer que ele não pode ser zero e, obviamente, não pode ser negativo. Mas ele pode ser 0,1, 0,0005, 1 milhão, mas não pode ser negativo e, obviamente, não pode ser zero, porque se K é um valor positivo, ele não pode ser zero, porque zero é nulo. Continuando a nossa aula. Vamos à expressão genérica da lei da ação das massas. É obtida a partir da equação química balanceada. A expressão genérica é fundamental na resolução dos problemas que envolvem velocidade da reação química. Então, como é que eu vou obter a expressão genérica da lei da ação das massas? Tenho que ter a equação química balanceada. E, a partir do momento que eu vou balancear essa equação, vai nos interessar os coeficientes do balanceamento para os reagentes. Produto não. Exemplo, para a equação 1H2 mais 1Cl2, gás e gás, produzindo 2HCl. Qual a sua expressão de velocidade em determinado instante? Porque a expressão genérica da lei da ação das massas trabalha em um único tempo, não trabalha em intervalo de tempo. É naquele instante. Isso tem que ficar claro. Então, V igual ao K, que é a constante para essa equação química numa determinada temperatura, que no nosso exemplo aqui não vem ao caso. Concentração do primeiro reagente. Quem é o primeiro reagente? H2. Elevado a quanto? Ao coeficiente dele, que é 1, está até em vermelho. Vezes, agora do outro reagente, que é o cloro, olha lá. Concentração do outro reagente, que é o cloro. Só tenho dois reagentes, hidrogênio e cloro. Olha lá, hidrogênio e cloro. E os expoentes, 1 e 1, porque os coeficientes são 1 e 1. Um do H2 e um do Cl2. E a concentração de um vezes a concentração do outro. Ou simplesmente, porque esse 1 aqui no expoente não precisa ser escrito. Eu coloquei nesse momento porque eu tenho que ser didático. Mostrar que esses expoentes provém ou tem origem no processo químico em si, na equação química balanceada, corretamente balanceada. Então eu posso omitir isso, vai ficar V igual a K, concentração de quem? Do H2, vezes, olha que o 1 não aparece mais, não é necessário, vezes concentração de quem? Cl2. Então isso nos dá uma informação do que é a expressão genérica da lei da ação das massas. Nós vamos ter exercício sobre isso. Lembrando que o símbolo, olha, esse símbolo aqui, ó, o colchetezinho, indica concentração molar, ou seja, a concentração da substância em mol por litro. Eu posso dizer que a substância X, por exemplo, tem concentração molar 5 molar, ou 5 mol por litro. Ou que o ácido sulfúrico tem concentração molar 0,2 ou 0,2 molar ou 0,2 mol por litro. São formas semelhantes de tratar a concentração molar, cujo símbolo
na equação matemática que nos informa a velocidade de uma reação, essa simbologia de concentração vem como colchetes. Vamos adiante. Olha, atenção, tá dando para notar que é para ter atenção. Cuidado, ok? Vamos ver o que é. A lei da ação das massas, que nós vimos agora aqui, expressa a velocidade em determinado instante, só naquele momento. Não é como aquele caso que nós vimos que tinha uma tabelinha em que eu calculava a velocidade no intervalo de 0 a 5 segundos, de 2 a 8 segundos. Não, é no instante. É em um único instante, em um segundo, em um outro segundo, mas é um único momento. É como a gente está assistindo uma corrida de moto, por exemplo, e a gente fotografa. A gente não fotografa toda a corrida, a gente fotografa um único instante. Então, aquela foto é a foto daquele instante, só daquele instante. E eu poderia também determinar, ou se eu tivesse condições, de saber a velocidade naquele momento da foto, qual era a velocidade da moto. Então, eu teria a velocidade naquele instante da foto. Seria uma velocidade instantânea, ou seja, daquele momento. Outro detalhe, a constante de velocidade k sempre será o quê? Um número positivo. Então, ele não pode ser zero, porque é nulo, e nem pode ser negativo. Para cada reação. E depende de quê? Da temperatura. Mudou a temperatura, na mesma equação química, muda o K. Isto é, se alterarmos a temperatura, altera-se o valor de K. Alterou a equação química, altera o K. Alterou a temperatura, altera o K. Olha que importante aqui agora. Ó. Se um reagente se encontrar no estado sólido, ele não é expresso na lei. Então, por exemplo, se o cloro aqui fosse sólido, eu não teria o cloro aparecendo aqui. Ok? Se um dos reagentes, não é produto, porque a lei da ação das massas trabalha reagentes. Isso tem que ficar claro. Daí até ter colocado em vermelho os coeficientes da equação balanceada. Se um reagente for líquido e em excesso, ele também não é expresso na lei. Então, se, por exemplo, o hidrogênio fosse líquido, ele não ia aparecer. Só ia aparecer o cloro, que era gás. Então, quais são os casos em que vai aparecer na expressão mais comum? Ou é gás ou é aquoso, ou seja, está dissolvido em água para obtermos concentração. Ok? Isso é fundamental. Outro detalhe, quando uma reação ocorre em etapas, olha só, tem reação que não é direto, tipo hidrogênio, como está aqui em cima, mais cloro, dando HCl. Tem reação que sai dos reagentes, dá um produto intermediário para depois dar o produto final. Ou seja, ele sai de uma reação, na realidade de reagente, da condição de reagente, e não vai direto ao produto. Ele passa num estágio ou num estado intermediário. Então, eu tenho uma reação não elementar. Essa aqui sai direto de reagente para produto, ela é chamada de elementar. Reações elementares são raras. As reações, na prática, a ciência já observou no estudo dos mecanismos das reações que a maioria das reações são reações não elementares. Então, voltando aqui, quando uma reação ocorre em etapas, ao invés de ser direta, ela é uma reação não elementar. A expressão da velocidade que a gente obteve aqui, ó, ela é determinada ou fica conhecida pela etapa mais lenta da reação. Por que isso? Porque se a reação ocorre em etapas, ela vai ter etapa 1 e etapa 2, pelo menos, duas etapas, porque são etapas, tem que ser mais de uma, duas, três, etc. Então, se eu tenho duas ou mais, uma delas é a mais lenta. E a etapa mais lenta vai definir a velocidade da reação. E daí ela ser a expressa na lei da ação das massas. É como se a gente estiver numa estrada e na nossa frente tem um caminhão a baixa velocidade. Não adianta a gente querer desenvolver uma velocidade maior, porque o caminhão está na nossa frente, está na velocidade baixa. Se esse caminhão estiver a 80 km por hora, o máximo que nós vamos conseguir andar é 80 por hora. Então, quem define a velocidade numa reação
não elementar, ou seja, uma reação que ocorre em etapas, é a etapa mais lenta. Ela define. Vamos para frente. Então, qual é a conclusão? Quanto mais concentrados estiver os reagentes, maior será a velocidade da reação. Isso que aparece aqui no final aqui já é uma repetição do que apareceu no slide anterior. Vamos adiante. Vamos ver alguns exemplos. Exemplo do que nós falamos no slide anterior. Escreva a expressão da velocidade para cada reação abaixo. Vamos observar. Olha a primeira. Primeiro, está balanceada. Tá. Gás e gás. Então, não sendo sólido, não sendo líquido, esses dois reagentes vão participar. Olha lá. V igual a K. Esse K é dessa equação, numa certa temperatura. CH4, que é o primeiro reagente, elevado a 1. Olha lá em vermelho. 1. Vezes a concentração do outro reagente, que é o O2. Como o coeficiente dele é 2, veio aqui em cima. Vou tirar esse 1 daqui porque é desnecessário. Subentende. V igual a K, CH4 gás, elevado a 1, que não precisa aparecer, e a concentração do O2 ao quadrado. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, olha, aqui já tem um problema, aqui, C grafite. Grafite é como carvão, é sólido, então ele já não vai entrar na expressão. Mais 1O2 dando 1 CO2, já está balanceado. Então V igual a, faltou o K aqui, tá? V igual a K, concentração do O2 elevado a 1. E aqui já aparece o K. V igual a K, concentração do O2 elevado a 1. Então tem que ter o K. Mas observe que o grafite, que é sólido, não participa. Se fosse líquido, também não participaria, como nós colocamos no slide anterior. Agora, olha esse caso aqui que envolve reação não elementar. A reação 4HBr aquoso mais O2 gasoso, produzindo H2O líquido, mais 2Br2 aquoso. É não elementar e se realiza em 3 etapas. Só para dizer que é não elementar, ela tem que ter 2, 3 ou mais etapas. Nesse exemplo, essa reação, somente ela, ocorre em 3 etapas descritas aqui. Etapa 1, observe que eu fiz questão de botar em vermelho a etapa lenta, porque é ela que vai definir a velocidade da reação dada em cima. Não é a velocidade dela, é a velocidade da reação. Claro, é a velocidade dela, mas as outras que vêm depois depende dela. Ele está andando a 80, não adianta eles quererem andar a 200 por hora, se ele está entregando 80, como é que eles vão andar a 200? Tem que andar na velocidade dele. Essa é a etapa lenta e já está balanceada, assim como as outras duas. Etapa 1 é lenta, etapa 2 e 3 são etapas rápidas. Não importa aqui quem é mais rápida. O que importa para nós é a lenta, para definir a lei da ação das massas e a expressão matemática da velocidade. Vamos ver como é que vai ficar isso. Solução. A expressão da velocidade será dada pela etapa mais lenta, em vermelho de novo, para concordar com o que está aqui. E aí eu repeti essa etapa lenta aqui embaixo e escrevi a sentença aqui, a expressão matemática. V igual K, cada equação, dada lá em cima, concentração do HBr aquoso, observe que aqui é 1, então V elevado a 1, que eu nem coloquei mais, concentração do O2, que também é 1, vezes concentração do O2 elevado a 1. Ou, vou tirar esse vermelho aqui, porque fica repetitivo, V igual a K, concentração do HBr aquoso, vezes concentração do O2 gasoso, tudo elevado a 1, e aí foi o omitido. Adiante. Vamos ver agora um fator diferente. Nós vimos até o momento a concentração. Quanto mais concentrada, maior a velocidade, mais concentrados os reagentes. E aí a expressão da velocidade instantânea pela lei da ação das massas, depende das concentrações dos reagentes e dos expoentes. Não é isso? É uma velocidade instantânea. Agora vamos para a pressão. Pressão P. A pressão de um sistema reacional influi na velocidade da reação se houver reagentes gasosos, somente para gases. Quando eu estou trabalhando reação de material gasoso, essa reação com reagentes gasosos tem que ser em recipiente fechado,
que, em se tratando de gás, eu coloco gases para reagir em ambiente aberto, ele escapa para a atmosfera, vai embora e não tem reação. Então, precisa estar confinado. Até porque eu melhoro o meu rendimento e consigo uma boa quantidade de produto. Se ele estiver aberto, a pressão é normal e o reagente vai escapar para a atmosfera e quase nada de produto eu vou obter. Mas a análise de pressão é diferente de análise de concentração. Concentração eu posso ter aquoso e posso ter gás. Mas na pressão só nos interessa gás. Ok? A pressão total de um sistema gasoso é o quê? É a soma das pressões parciais dos gases presentes no sistema. O que nós queremos dizer? Nós temos uma sala fechada, uma sala de aula fechada. Se cada aluno for um gás, a pressão dentro da sala de aula, pressão total, é a soma da pressão do aluno 1 mais a pressão do aluno 2 mais a pressão do aluno 3 e assim, vou somando a pressão de todos eles, todos os presentes, que é a pressão parcial. Cada um tem a sua pressão própria, que é a pressão parcial, ok? Então a pressão total é a soma das pressões parciais. Se eu tenho duas substâncias gasosas reagindo, a pressão total é a soma das pressões parciais desses dois gases. Continuando. Portanto, a velocidade da reação só é alterada pela pressão parcial dos reagentes. No slide, ou nos dois slides anteriores, nós falamos de concentração dos reagentes. Agora é pressão. A ideia permanece, só que é para gases. Ok? E cada reagente gasoso apresenta um valor próprio de pressão parcial. Cada gás tem a sua pressão parcial, dependendo de uma série de fatores que nós vamos ver. Essa pressão parcial de cada gás depende da temperatura do gás, do volume que ele ocupa, volume V. Observe que volume é V maiúsculo, velocidade é V minúsculo. E da quantidade de gás. Se eu tiver muito gás, a pressão é grande, é como uma bola. Eu vou encher uma bola, eu tenho pouco gás na bola, a bola está murcha, ou um pneu. Tem pouco gás, a quantidade de gás é pouco, o pneu está murcho, pressão baixa. Se eu aumentar a quantidade de gás, a pressão vai ficando maior. A quantidade de gás é dada por N, número de mols. E aí vale essa relação chamada equação de Clapeyron ou Clapeyron. Clapeyron ou Clapeyron, segundo alguns. Bom, a expressão diz que a pressão, olha lá, pressão P, é igual ao número de mols, ou quantidade de matéria do gás, vezes R, que é uma constante dos gases, multiplicado pela temperatura que o gás se encontra naquele ambiente, dividido pelo volume. Para um gás A, vou chamar um gás aqui de A, podia ser gás hidrogênio, gás oxigênio, chamei de A. A pressão desse gás A é o número de mols desse gás A, ou seja, a quantidade desse gás, vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura, na escala Kelvin, dividido pelo volume. Isso é importante. Adiante. A expressão da velocidade pode ser escrita em termos de pressão parcial, semelhante à lei da ação das massas. Só que agora, ao invés de concentração, eu vou ter pressão. Vamos ver exemplo. Olha só. Dada a equação 2H2 gasoso mais 1O2, dando 2H2O. Só me interessa gases reagentes. Material reagente gasoso. E equação química balanceada, corretamente balanceada. O coeficiente do gás hidrogênio é 2 e do oxigênio é 1. Aí fica V, K, aí agora não é mais concentração, parênteses, pressão do H2, olha lá, elevado a quanto? A 2, que é o coeficiente do hidrogênio. Vezes, não é mais, hein? A pressão do O2, ó, elevado a 1. Pronto. Essa é a expressão da velocidade para essa reação envolvendo dois gases. Olha a outra aqui, ó. Na reação 1C2H4 gás mais 1H2, dando C2H6, o V vai ser dado por K, pressão do primeiro, C2H4 elevado a 1, olha lá, P do C2H4 elevado a 1, vezes, torna a repetir, não é mais, a do hidrogênio, H2 elevado a 1, olha lá, pressão do H2 elevado a 1.
Aqui, nesse slide, eu estou trabalhando pressão. Então, não tem mais aquele símbolo de concentração molar. É pressão. Mas o expoente e a multiplicação permanecem. Ok? Outro exemplo. Ó, para a reação 2HCl gasoso, dando H2Cl2, já está balanceado. Aqui é como se fosse 1 e 1. Eu não preciso colocar. E aí, V igual a K, a pressão desse fulano aqui, o HCl, ácido clorídrico, elevado a 2, ou elevado ao quadrado. Olha ali. V igual a K, pressão do HCl, porque o HCl é o reagente, elevado a 2. Ok? Então, nós temos duas definições muito importantes. Dois conceitos muito importantes. A de concentração e a de pressão. Os exercícios vão ser bem semelhantes a isso, lembrando um destaque especial para reação não elementar, aquela que ocorre em etapas. Outro detalhe, que o K depende da temperatura. Cada equação química, cada reação tem o seu K. E esse K pode variar de acordo com a temperatura, ok? Então, minha gente, é só isso e até a próxima aula. Muito obrigado. Façam os exercícios.